Romanos, capítulo 7, dos versículos 7 a 25. Diz assim a palavra de Deus: Que diremos? A lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei. Porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça. Porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E descobri que o mandamento, que era para a vida, se tornou em morte para mim. Porque o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, enganou-me e por meio dele me matou. De modo que a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Então o que era bom tornou-se em morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse como pecado, produziu em mim a morte, por meio do que era bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim, porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente, me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Desse modo, com a mente, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Oremos. Senhor Deus, fale conosco através de Tua santa palavra mais uma vez, e que hoje, Senhor, sejamos atravessados por ela e edificados, para que possamos, na edificação da Tua palavra, construir uma casa que a tempestade não derruba. Assim oramos, pedindo que o Teu Espírito nos ilumine nesta hora, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. No século IX depois de Cristo, quando Jesus ainda era menino, Ovídio escreveu uma obra que se tornou uma das mais importantes da literatura latina, chama-se Metamorfoses. Esta obra, que é uma espécie de cosmogonia, ou seja, a história de como o universo veio a existir, que é o exemplo típico de como os gregos, embora tenham sido capturados pelos romanos em termos de terra, propriedades, etc., tiveram em contrapartida a grande surpresa de ter visto a sua alma ter sido conquistada pelos gregos. E é isso que aconteceu. Os latinos conquistaram as terras dos gregos, mas os gregos conquistaram as almas dos latinos. A forma do latino pensar, a forma do romano pensar era grega. E então eles reproduzem boa parte do pensamento grego em suas obras, como As Origens do Mundo e outras coisas tantas. Mas é no livro 7º, que uma das, digamos assim, histórias mais famosas, digamos assim, das tragédias da literatura grega, chamada Medeia, de Eurípides, ela é recontada por Ovídio de uma maneira muito tocante. A história de Medeia é uma história típica de todo romance, digamos assim, de desencontro, de toda a paixão ou de amores proibidos.
O enredo é muito simples. A princesa Medeia, que é filha de um rei poderoso, se apaixona por um estrangeiro. E esse estrangeiro é odiado pelo rei. É só isso que acontece em toda a história de Medeia. O desespero de uma mulher apaixonada por um estrangeiro, mas ela é filha do rei e o rei não quer que ela fale, que ela se relacione com este estrangeiro. Então Ovídio descreve essa tragédia, digamos assim, da Medeia, desse amor proibido e dessa luta do seu coração em eu quebro as leis do meu povo, desrespeito os mandamentos do meu pai e me lanço aos braços de Jazão, ou simplesmente me submeto às leis da minha cidade e ao mandamento do meu pai. Então, o livro 7º de Metamorfoses começa exatamente com Medeia fazendo uma reflexão sobre si mesma. Ela não está falando de outra pessoa, mas ela está falando de si mesma, para si mesma. E eu gostaria que você prestasse atenção nesse pequeno trecho em que Medeia conversa consigo mesma. Veja só o que ela diz, para si mesma. Resistes em vão, Medeia. Não sei que Deus se te opõe. Admiro-me se isto ou algo semelhante a isto não for aquilo que se chama amor. Porque então que se me afiguram excessivas as decisões do meu pai? São de fato excessivas. Porque receio que pereça aquele que acabei de conhecer. Qual a causa de tão grande temor? Varre, infeliz, se puderes o teu coração de donzela, as chamas que te consomem. Se eu pudesse, curar-me-ia, mas arrasta-me contra a minha vontade uma força desconhecida. Aconselha-me o desejo uma coisa, a razão aconselha-me outra totalmente diferente. Sei onde está o bem e como tal o reconheço, mas prefiro fazer o mal. Porque ardes de desejo por um estrangeiro, a filha de um rei, e sonhas com o marido de uma outra terra. Chama a sua atenção para o clamor de Medeia a si mesma, dizendo: sei onde está o bem, como tal o reconheço, mas por que prefiro o mal? Por que prefiro fazer o mal? Medeia não era uma cristã, tampouco uma judia, hebreia. Mas ela sabia muito bem o que significa desejar fazer o bem e não consegui-lo. Ela sabia muito bem que todos os seres humanos lutam para querer fazer o bem, mas encontram um descompasso no fazer. O fazer não é o bem que se quer, mas o fazer é o mal que se não quer. E esta parece ser uma experiência exclusiva dos pagãos. Parece, portanto, ser essa a experiência apenas daqueles que não conhecem a Deus. Seria, portanto, esse tipo de luta impossível entre aqueles que foram regenerados e alcançados pela graça de Deus. Seria essa tensão de Medeia apenas uma tensão vivida apenas pelos pagãos, por aqueles que não são cristãos e não conhecem o Evangelho? Ou será que os cristãos não estariam livres desta luta contra o pecado? Estariam os cristãos também submetidos à tensão e à luta do querer fazer o bem e não consegui-lo? Estariam os cristãos também na mesma condição miserável daquele que, não conseguindo fazer o bem que se quer, se desespera quase que pedindo a morte por não conseguir fazê-lo? Meus irmãos, a Bíblia também fala dessa luta contra o pecado entre os cristãos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 13, que nós combatemos contra o pecado. O autor de Hebreus é claro em ensinar os seus leitores de que os cristãos, a igreja de Cristo Jesus, luta contra o pecado. A luta, portanto, contra o pecado não é
uma experiência meramente de pagãos, de ímpios, ela também diz respeito à experiência de cristãos que no mundo da vida também lutam contra o pecado. E Hebreus está aí como uma das passagens do Novo Testamento para nos dizer que lutamos contra o pecado. E ao mesmo tempo o livro de Hebreus nos diz, neste mesmo capítulo, que é a disciplina do Senhor, o único meio pelo qual Deus purifica o seu povo e ensina o seu povo o caminho reto, e que limpa o seu povo do pecado, e que liberta o seu povo do pecado. Então é na luta contra o pecado que todo cristão vive, ele conta com a disciplina do Senhor, não como algo que o fere, mas como algo que o salva da autodestruição. Então a disciplina do Senhor é algo que está favorável na luta dos cristãos contra o pecado. Então, dito tudo isto, sabemos que a luta de querer fazer o bem e não conseguir fazê-lo, não é só uma prerrogativa de ímpios e não cristãos, mas é também uma prerrogativa de cristãos. Apesar desta luta ser a mesma, não importa se cristãos ou não, há algo que distingue a luta do regenerado da luta do não regenerado. Esta é uma batalha perdida para o escravo do pecado, mas uma batalha sempre ganha por aquele que é o escravo de Cristo. Mas a gente precisa responder uma pergunta nessa noite. Seria o homem miserável de Paulo a representação desta luta que a Bíblia não nega, que os cristãos enfrentam diariamente contra o pecado que tenazmente os assedia? Estaria Paulo, ao se referir ao homem miserável, se dirigindo a escravos do pecado ou a escravos de Cristo? Que temos a condição daqueles que lutam contra o pecado, disto não há discussão, porque temos inclusive a passagem de Hebreus que nos mostra o quanto lutamos contra o pecado. A pergunta é se o que Paulo está dizendo nesta passagem diz respeito à luta que os cristãos enfrentam quando lutam contra o pecado. Para a gente poder responder essa pergunta, eu queria que a gente prestasse atenção em primeiro lugar na estrutura desse texto. Esse texto está claramente dividido em duas partes. Duas partes. A primeira parte vai do versículo 7 ao versículo 13. E eu queria que você notasse que o tempo todo, o passado é aquilo que caracteriza a primeira parte do texto. Então você pode olhar, versículo 9, por exemplo, antes eu vivia sem a lei. Versículo 10, e descobri. Versículo 11, enganou-me. Versículo 13, então o que era bom tornou-se em morte para mim. O texto todo está no passado. Quando você corre os olhos do versículo 14 em diante, ele já não está falando mais do passado, ele está falando do presente. Então você vai notar que do versículo 14 em diante é, não entendo. Se faço o que não quero, concordo. Agora, porém, não sou, porque eu sei, pois não faço. Se faço, descubro. Tudo no presente. Tudo no presente. Então nós temos um texto dividido em duas partes, e o discurso de Paulo é muito claro. Ele está falando de algo no passado, e outro, ele está falando de algo no presente. A grande pergunta que a gente tem que se fazer é se Paulo está descrevendo sua experiência pessoal, se Paulo está falando de algo que aconteceu no passado que reflete a sua experiência de vida, e depois fala de algo que diz respeito ao seu momento presente, se aquilo que Paulo está descrevendo é a experiência de um cristão, ou se aquilo que Paulo está descrevendo é a experiência de um não cristão. Afinal de contas, de que tipo de experiência Paulo está falando quando ele diz todas estas coisas? Para a gente poder compreender com a máxima clareza um texto que nós precisaríamos da vida inteira, e talvez a eternidade, para entender a primeira linha do seu parágrafo, a gente precisa organizar ao máximo o nosso pensamento hoje aqui. E para isso eu proponho que a gente, em primeiro lugar, trabalhe uma questão. A questão que é mais importante para entender o que Paulo está dizendo com o miserável homem que sou. Primeiro,
Paulo está descrevendo uma experiência cristã ou não cristã? Tudo que Paulo está dizendo quando ele diz miserável homem que sou, ele estaria se referindo à experiência que, por exemplo, Medeia poderia ter tido, a experiência que não cristãos têm no mundo, ou ele está dizendo que é a experiência que cristãos podem também ter? Imagine que a gente responda, sim, é possível. Paulo está se referindo a uma experiência cristã. Estaremos todos agora ao lado de Agostinho, Lutero e Calvino. E talvez esse seja o motivo pelo que esse argumento é tão forte. Uma vez que Agostinho, Lutero e Calvino disseram, quem é que vai discordar deles? Não é verdade? Então, quando a gente encontra Agostinho, Lutero e Calvino, os três dizendo, esta é uma experiência cristã, você diz, não, cara, é cristã em ponto final. Não adianta, pode ser quem for que fale para você que não é, o argumento mais forte é só o fato de ter sido Agostinho, Lutero e Calvino. Mas, se você acompanhou a leitura do texto com toda a atenção que deve ser dada, aqueles agostinianos, luteranistas e calvinistas que estão aqui, precisam responder o versículo 14, à luz dos versículos 17, 18 e 22 do capítulo 6. Então vamos ler o versículo de número 14. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. A lei é pneumatikos, espiritual, é do Espírito. Aquilo que ele vai falar no capítulo 8, e se você quiser descobrir isso, vai ter que vir semana que vem. Mas em contraste com aquilo que é sarkikos, aquilo que é da carne. Ele está dizendo, a lei é espiritual, mas eu sou carnal. E ele conclui dizendo, vendido como escravo do pecado. É preciso que aqueles que defendem que essa experiência é a experiência de um convertido, é a experiência de um cristão, dê conta de responder à possível contradição que agora o texto de Paulo se apresenta ao ele dizer que estaria, portanto, vendido à escravidão do pecado. Uma vez que nós já estudamos isso no capítulo 6, do versículo 1 em diante, nós vimos o quanto Paulo se esforça para dizer, nós lutamos contra o pecado, mas lutamos ou como escravos do pecado ou como escravos de Cristo. Então Paulo o tempo todo vem fazendo uma distinção importante entre ser escravo de Cristo, escravo de Deus e escravo do pecado. Por exemplo, observe os versículos de número 17 do capítulo 6. Mas graças a Deus, porque embora tendo sido escravos do pecado, isso é passado, obedecestes de coração à forma de ensino a que fostes entregues, e libertos do pecado, foste feitos escravos da justiça. E você corre os olhos para o versículo 22, e Paulo está dizendo, mas agora, libertos do pecado, e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Se você entende que Paulo está falando que os cristãos, os regenerados, estão livres do pecado, estão agora escravos de Cristo, você não vai poder concluir que Paulo está se referindo a ele, porque nesse exato momento, Paulo está escrevendo uma epístola como um apóstolo, como um convertido. Então, como justificar, por exemplo, o versículo 14, que diz exatamente uma frase que não está no passado? Vocês lembram que o passado está do versículo 7 ao versículo de número 13. Mas vocês sabem muito bem agora que do 14 até o final dessa passagem, Paulo vai falar do presente, como Paulo, o apóstolo que está escrevendo esta epístola e que acabou de dizer que fomos libertos por causa de Cristo, fomos libertos por causa dele para sermos escravos de Cristo, escravos da justiça, escravos de Deus. Agora estaria dizendo, não, eu sou carnal e sou escravo do pecado. O versículo 14, entendido nesses termos, é a base para que alguns cristãos defendam a aberração do crente carnal. Isso é uma aberração, não existe crente carnal. Não existe existem os carnais, que são aqueles que não creem em Deus, existem os espirituais, aqueles que creem em Deus. Existem aqueles que ficam na coluna do meio, o centrão. E então o centrão diz assim, olha, eu creio em Jesus, mas aí você tem que lembrar lá daquele desenho bizarro, né?
aquela circunferência com uma cadeirinha no meio. A cruz não está no meio, no centro da sua vida, que representa a Deus, o soberano, sobre sua vida e suas vontades. Mas como você é carnal, é o seu eu que está sentado na cadeirinha e Deus está do ladinho, como outras circunstâncias da sua vida. E esse é o irmão carnal. Não existe irmão carnal. Não existe cristão carnal. Todas as vezes que Paulo adverte, principalmente os corintianos, quer dizer, a igreja de Corinto, com relação à carnalidade, ele contrapõe com relação ao que se assemelha, não sejam semelhantes aos carnais. Ele nunca está dizendo não sejam carnais no sentido de possibilidade, mas a gente acaba comprando essa ideia de que é possível um cristão ser, portanto, carnal. Não, meus irmãos, Paulo não está dizendo isso. Então, o que Paulo está dizendo? Teremos uma segunda alternativa. Essa segunda alternativa nos colocaria do outro lado do jogo. Não é mais em Agostinho, nem Calvino, nem Lutero. E aí a gente comprou a briga com todos os protestantes reformados do mundo, sendo nós todos protestantes reformados. Ou seja, a nossa situação não ficou muito agradável agora. Temos uma segunda alternativa. A segunda alternativa seria dizer, se for não cristão. Então diríamos assim, Paulo então está dizendo uma experiência dele enquanto não cristão. Aí pululam possibilidades de respostas. Aqueles que dizem, Paulo está usando um eu lírico, se referindo ali ao passado, quando ele não era cristão, e de repente, agora eu sou cristão, versículo 1 do capítulo 8 em diante. É possível defender o eu lírico de Paulo, é possível defender várias coisas. Eu escolhi aqui apenas aquelas 3 que eu considero serem as mais plausíveis, as mais sérias, as mais dignas de respeitabilidade. A primeira delas seria, se for não cristão, aqueles que dizem assim, não, Paulo não está falando dele enquanto um cristão, o cristão não pode ser um miserável. Então é preciso dar conta de explicar um outro versículo, o versículo de número 22. Então, se você foi contra Agostinho, Calvino, Lutero, e disse assim, não, é um não cristão. Você tem um problema para resolver aí, é o versículo de número 22. O versículo de número 22 diz assim, porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. E aí vem a pergunta, como um miserável pode ter prazer na lei do Senhor? Como alguém que não conhece a lei de Deus pode ter prazer na lei de Deus? Como Medeia pode ter prazer na lei do Senhor? Como um pagão pode ter prazer na lei de Deus? Se o prazer na lei de Deus é o usufruto apenas daqueles que têm a lei de Deus. É preciso então responder o que significa esse prazer na lei de Deus, se esse texto está falando de um não cristão. Como um não cristão pode ter prazer na lei de Deus? Então você vai precisar também responder essa pergunta. Ou seja, meus queridos, não importa qual você escolha, você vai ter que rebolar para você entender o que o texto de Paulo está dizendo. Não tem jeito. Você vai ter que ou dar conta do versículo 14 ou dar conta do versículo 22. Vamos escolher dar conta do versículo de número 22. O versículo de número 22 poderia ser interpretado de várias formas. Primeira forma, essa diz respeito, por exemplo, quem lançou essa pela primeira vez foi Orígenes. É uma possibilidade que Orígenes, um teólogo, deu para interpretar essa passagem. Ele dizia o seguinte, Paulo está fazendo uma biografia de si mesmo. Então Orígenes dizia o seguinte, trata-se de Paulo antes da conversão, sendo analisado, melhor dizendo, pelo Paulo convertido. Então o que seria toda essa passagem que a gente leu hoje? Paulo, o convertido, analisando o Paulo que não era cristão. Entendeu isso? Essa talvez seja a mais simples, a mais fácil, aquela que todo mundo no primeiro momento diz, legal, muito interessante. Bom, você vai ter que dar conta de um versículo. O versículo de número 9. Leia o versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus. Antes eu vivia sem lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Bom, mas de onde se explica essa lei? Se era o Paulo não convertido, como explicar essa lei? Orígenes tinha uma grande sacada. O bar mitzvah. Olha que engenhosidade. Antes de fazer o bar mitzvah, Paulo não tinha lei, não tinha consciência da lei. Ele não tinha compromisso com a lei. Depois do bar mitzvah,
Então agora ele faz todo o cerimonial e agora ele tem consciência da lei e agora ele tem que seguir a lei de Deus e ao mesmo tempo tem a consciência do pecado que ele comete com tudo aquilo que ele faz. Então Paulo está descrevendo exatamente antes dele fazer o bar mitzvah e depois do bar mitzvah. Eu acho que vocês não ficaram muito convencidos. Vamos para uma segunda alternativa. Que não seja, por exemplo, o eu autobiográfico de Paulo. Um Paulo antes de fazer o bar mitzvah e o Paulo depois de fazer o bar mitzvah. O que nos sobraria? Nos sobraria um outro peso pesado. E peso pesado duplamente falando, porque ele não foi chamado de boi mudo da Sicília à toa. Me refiro a Tomás de Aquino. Ele era chamado boi mudo da Sicília, porque os colegas dele colocaram esse apelido em Tomás, porque ele, quando ia colher espigas, se confundia facilmente com os bois que estavam ali no meio daquele universo, ou seja, ele era bem avantajado, o que mostra que o bullying sempre esteve presente mesmo na teologia. Mas o que é curioso é o que Alberto Magno um dia disse quando ele percebeu aqueles seminaristas todos tirando o sarro lá do boi mudo. Ele disse, mais um dia esse boi mudo vai mugir e o mundo inteiro vai ouvir sua voz e ninguém vai saber o nome de vocês. Alguém sabe quais eram os nomes dos amigos de Tomás que ficavam chamando ele de boi mudo da Sicília? Cuidado com o bullying. Tomás de Aquino seria o grande representante de um eu adâmico. Olha que interessantíssimo. Os versículos de 7 a 13, preste atenção, os versículos de 7 a 13, não seria Paulo, nem o Paulo convertido, nem o Paulo antes da conversão, não se trata de Paulo. Paulo não está se referindo a Paulo. Aí você faz a pergunta, então de quem Paulo está falando? Aí você tem que olhar para Romanos capítulo 5, versículos 12 a 21. Veja o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Porque antes da lei o pecado já estava no mundo, mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, que é figura daquele que havia de vir. Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão, porque se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Também a dádiva não é como o caso da transgressão, que veio por meio de um só que pecou, pois o juízo veio de uma só transgressão para a condenação, mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para a justificação. Porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça, reinarão muito mais em vida por meio de um só Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação, que produz vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão justos. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine para a justiça, para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ponto. Então o capítulo 5 está lembrando a história de Adão, de que quando Adão pecou, o que aconteceu logo como consequência do seu pecado? A morte. Então imagine que a proposta seria ler Romanos capítulo 7 a 13 da seguinte forma. Não é mais Paulo que está lendo, é Adão. E veja como Adão leria esse texto. Que diremos, a lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse não, cobiçarás. O último mandamento é o mandamento que fala da cobiça. E qual foi o primeiro pecado que o homem cometeu? Se não foi a cobiça. Em seguida, mas o pecado, a serpente, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes, eu, Adão, vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E descobri que o mandamento, que era para a vida, se tornou em morte para mim.
Porque a serpente, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, enganou-me e por meio dele me matou. Então, segundo esse pensamento, em primeiro lugar, Paulo estaria se referindo a Adão. E estaria dizendo o seguinte: Paulo está se referindo ao homem que primeiro pecou, e quando ele pecou, ele transgrediu a lei de Deus, e quando ele transgrediu a lei de Deus, ele morreu. E isso tudo é passado. Mas Paulo não está preocupado em falar do Adão passado. Paulo está preocupado em falar com todos aqueles que estão em Adão. E aqueles que estão em Adão falam em presente. Por exemplo, a partir do versículo 14. Porque nós que estamos em Adão, essa seria a ideia. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio, e por aí vai. Então essa segunda parte que falaria do presente, diz respeito não mais a Adão, mas agora são os filhos de Adão, aqueles que estão em Adão, reclamando exatamente a morte que o Pai trouxe para toda a humanidade, e que se reflete exatamente na incapacidade de fazer o bem que tanto se deseja fazer. O problema é que os que estão em Adão são tanto aqueles que estão debaixo da lei, como a gente sabe que Paulo diz lá no capítulo 2, aqueles que também não estão debaixo da lei de Deus. Então a gente já sabe desde o capítulo 2 de Romanos, que todos serão julgados, porque todos estão debaixo da lei de Deus, não importa se são cristãos, judeus, pagãos, não importa quem seja, todos estarão debaixo da lei de Deus. Mas como poder explicar que são aqueles que estão em Adão, se também os que estão em Adão são aqueles que não têm a lei de Deus? Nos restaria, então, apenas uma terceira e última alternativa. Não se trata de um eu autobiográfico, não se trata de um eu adâmico, mas se trata de um eu pactual, um eu aliançado, um eu que tem um pacto com Deus, um eu marcado pela aliança. Se a gente ouviu Orígenes falando da primeira alternativa, Tomás de Aquino defendendo a segunda alternativa, nós teríamos então a terceira. A terceira é defendida por João Crisóstomo, numa série de sermões que ele apresentou de Romanos. E lá ele diz que Paulo não está se referindo nem a ele antes da conversão, nem a ele convertido, nem a Adão, nem àqueles que estão em Adão. Então quem é que Paulo está se dirigindo quando ele diz tudo aquilo? A voz que deveria ocupar aquele eu miserável não é a voz nem dos pagãos, nem dos cristãos, mas a voz do povo da aliança, a voz daqueles que estavam debaixo da aliança, daqueles que tinham recebido a lei de Deus, daqueles, portanto, que estavam aliançados com Deus como povo de Deus, aliançado com Deus, mas sem Cristo. João Crisóstomo, então, ele diz que aquela passagem se refere ao povo da aliança sem Cristo, o povo da aliança sem o Evangelho, o povo que ama a lei de Deus, o povo que recebeu a lei de Deus, o povo que cumpre a lei de Deus, mas que não tem o Evangelho, não conhece o Evangelho e não se curva diante do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Tanto gentios como judeus estão debaixo da lei de Deus e estão debaixo do mesmo pecado, porque estão debaixo exatamente da condenação de Adão. E se eles não estiverem unidos a Cristo, não importa se são judeus ou se são gentios, serão julgados exatamente pelo fato de não estarem em Cristo Jesus. Então Paulo está sendo claro em dizer que não importa se você é gentil, não importa se você está debaixo da aliança de Deus e detém a aliança de Deus, se você não está unido a Cristo, é o corpo da morte que vai te levar, é o corpo da morte que vai pesar sobre a sua alma, é o corpo da morte que vai vencer e dar a palavra final e a última palavra em sua vida. No capítulo 2, como nós já vimos, já observamos em outros sermões, Paulo fez questão de mostrar que os gentios morreram por causa do pecado. Mas aqui Paulo está se referindo àqueles que são judeus, que têm a lei divina de Deus, mas não recebem o Cristo, não aceitam o Cristo.
Paulo não estaria se referindo aos cristãos por um motivo muito simples. O versículo 24 só é possível por aqueles que realmente conhecem Cristo. Veja, por exemplo, o que diz o versículo de número 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nenhum cristão poderia afirmar isto, porque o corpo da morte não é o corpo que está grudado ao cristão, não é o cadáver de Adão, mas é o corpo de Cristo que nos une. Estamos unidos ao corpo de Cristo, e por isso não podemos ser miseráveis nesses termos. O versículo 24 é a confissão não de uma mente que luta, meus irmãos. 24 é a confissão de uma mente que foi derrotada. Quando alguém diz, miserável homem que sou, quem me livrará? Não se trata de alguém livre, se trata de alguém preso, se trata de alguém vencido. É o povo de Deus vencido. É o povo de Deus que tem a lei de Deus, que ama a lei de Deus, mas a lei de Deus não é suficiente. Embora Paulo seja categórico em dizer desde o primeiro versículo 7, que a lei é boa e ela não é a origem do mal, não é a origem do pecado. Em nenhum momento Paulo vai adotar aquela perspectiva antinomista de que aquilo que a lei ensinou, a graça revogou. Não, Paulo não diz absolutamente nada dessa natureza. Por outro lado, Paulo quer chamar a atenção para o fato de que existem mentes derrotadas. E a gente não vai conseguir entender tudo isso se a gente depois não analisar o capítulo 8 e confrontar o homem do capítulo 8 com o homem do capítulo 7. O homem do capítulo 7 é um homem derrotado, é um homem sem esperança, é um homem que não tem esperança e que ele termina exatamente quando diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí sim, nós vemos uma transição para o 8º capítulo, que começa exatamente no versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo. Então agora Paulo está falando exatamente daqueles que foram alcançados pela graça de Cristo Jesus, e que pela graça de Cristo Jesus vão lutar contra o pecado, mas não vão ser vencidos pelo pecado, suas mentes não serão derrotadas. Mas é preciso, antes de partirmos para a conclusão, fazer mais uma distinção importantíssima hoje. Quando este eu diz, miserável homem que sou, é preciso distinguir miseráveis. Existem miseráveis de diversos tipos e diversas maneiras. Existe o maior de todos os miseráveis, que foi tema de um dos nossos sermões aqui em Romanos, que é o miserável que não sabe que é miserável. E esse é o maior de todos os miseráveis, porque ele não tem consciência da sua miséria. Ele não tem nada que o torne consciente da sua miserabilidade. Mas existe um outro tipo de miserável. E esse outro tipo de miserável é aquilo que coloca de um lado os gentios e do outro lado os judeus. Os dois são miseráveis. E Paulo entende ambos como miseráveis. O gentio miserável, é aquele que não sabe que é miserável. É miserável não sabendo da sua miséria. Por outro lado, Paulo vai chamar atenção para o fato daquele que sabe que é miserável e que tem consciência da sua miséria, mas não porque Cristo lhe revelou, mas porque Deus lhe deu uma coisa chamada lei. Ele ama a lei. Ele conhece a lei do Senhor. E ele sabe que ele não consegue cumprir tudo aquilo. Ele sabe que ele não consegue cumprir os mandamentos de Deus. Ele sabe que ele sempre falha nos mandamentos de Deus. E por isso ele sabe da sua miséria. Ele sabe que ele quer cumprir as leis de Deus. Ele sabe que ele quer cumprir os mandamentos de Deus, não porque os mandamentos de Deus são regras rudes, mas porque são regras boas. Elas fazem o bem, elas refletem o caráter de Deus, elas coadunam com o mundo criado por Deus. Mas ele não consegue, porque ele é escravo do pecado. Um não sabe que é miserável porque não conhece a lei divina. O outro sabe que é miserável porque conhece a lei divina, mas desconhece o Evangelho de Cristo Jesus. E aí você deve estar se perguntando, mas Jonas, essa é uma conversa de judeus e gentios e eu sou cristão. Meus irmãos, em que medida esse texto de hoje diz respeito a mim e a você?
Nós também somos povo da aliança. Nós também estamos aliançados a Cristo. E podemos vivenciar a mesma coisa. De que maneira? Tendo consciência do que significa essa libertação em Cristo Jesus. Por exemplo, sem Cristo, a vitória da nossa carne sinalizará, será sempre um sinal de que a nossa mente já está derrotada. Não conseguimos fazer o bem que pensamos e que queremos. E não tem jeito, não há quem faça a gente voltar atrás. Nada nos impede de fazer aquilo que a gente quer, mesmo quando aquilo que a gente quer é o bem, a gente vai e faz o mal. Por outro lado, aqueles que estão em Cristo, veem a derrota da sua carne sinalizada pela vitória da mente. Em que sentido isso acontece? Não estamos falando mais de uma luta que você pode perder, de lutas que você pode sangrar, mas da batalha perdida. A diferença, sim, entre cristãos que estão lutando contra o pecado e que escorregam sangram na segunda luta, mas essa luta não dá a palavra final, porque eles vão ser vencidos, todos e tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, pela graça de Deus. Eles contam com a graça de Deus, e se permanecem lutando, protestando contra a carne, é porque a sua mente não se acomodou mais à carne, então ele é pura luta. Ele não vai dar a palavra final nunca na sua vida. Daquele que diz, eu não consigo, eu já tentei eu já tentei duas, eu vou seguir a minha natureza. O que eu posso fazer? Quem vai me livrar? Não tem quem me livre disso, não há quem me liberte disto. A luta contra o nosso pecado representa que sangramos muitas vezes, mas não que fomos derrotados. A luta dos não regenerados contra o pecado é sangrenta e sem êxito. A luta dos regenerados teve o sangue derramado de uma vez por todas, sinalizando a sua vitória sobre todos os pecados, sobre tudo que existe contrário à vontade de Deus. Qual é a maior tentação dos cristãos de hoje? Eu vou falar bem rapidinho e concluir rapidinho. A conversão intelectual por amor à ética cristã. Você já parou para imaginar quantos cristãos estão aparecendo no Brasil só por causa da questão política, da questão moral, só pela questão do padrão moral? Por quê? Porque o padrão moral cristão é belo. Estão vendo beleza, estão vendo harmonia na moralidade cristã, estão vendo beleza, profundidade na ética cristã. Claro, como é que você vai defender justiça, coisas como verdade, justiça, beleza, se você não crê em Deus? A ética cristã produz os maiores recursos para que o homem não se mate, para que isso aqui não seja a luta de todos contra todos. E por isso alguém que quer um mundo melhor e que quer ver um mundo melhor, vai olhar para os padrões cristãos e vai dizer, nossa, isso é tão lindo. Você vai ter prazer na lei de Deus. Você vai entender a lei de Deus. O problema é que essa é a versão legalista da salvação pelas obras na política conservadora de muitos de nós envolvidos na igreja. Talvez estejam pessoas aqui que estão vindo nesta igreja só pelo fato de esta igreja permanecer debaixo da tradição. Seu amor não é por Jesus, seu amor não é pelo Evangelho, seu amor é por essa tradição. A palavra de hoje é para pegar você, que se esconde atrás da moral cristã, que se coloca diante da moral cristã como sendo aquilo que é mais importante na sua vida. Para você que acredita que a lei de Deus ela é suficiente para te salvar, que os mandamentos de Deus e a ética e a moral cristã é suficiente para te salvar, este sermão é para você, que teve uma conversão intelectual, que teve uma conversão moral, que se comporta como um cristão, que age como um cristão, mas o seu coração e a sua mente continua derrotada, que diante de todos e de todo mundo e o universo que está à sua volta,
todo o seu universo, toda a sua arquitetura, toda a sua estética é cristã. Mas esse cristianismo, ele não permanece quando você está entre quatro paredes, com a porta trancada e o seu computador aberto. Eu estou falando nesta noite de como a gente pode confundir a miséria da nossa mente com a miséria dos nossos atos. Eu estou falando sobre aqueles que podem acreditar que o amor pela lei de Deus é o sinal da conversão. Deixa eu te dar uma boa notícia. Não é o amor, mas é o ódio. O primeiro sinal mais importante de que a tua mente venceu. E a pergunta é por quê? Porque o ódio com relação à lei, o ódio com relação aos mandamentos de Deus, eles refletem em primeiro lugar a nossa natureza. Eles refletem exatamente contra o que estamos lutando. Não estamos lutando contra regras, estamos lutando contra o Senhor. Talvez você esteja lutando não contra regras, talvez a sua luta contra as regras seja tão somente uma luta contra Deus, na medida em que você não consegue encontrar um Deus de graça, na medida em que você só consegue encontrar diante de você um Deus que tem duas tábuas, dizendo: faça isto, senão eu vou destruir você. Este Deus existe, mas do lado dele tem Jesus Cristo. E talvez a coisa mais importante na história da tua conversão esteja faltando. Não os mandamentos, não a moral, não a ética, porque isso você aprendeu desde criança na igreja, porque isso você cresceu aprendendo. Talvez esteja faltando a única consciência que vai salvar você, a de que você foi salvo por Jesus. Minha pergunta nesta hora é: você pode dizer: miserável homem que sou, quem me livrará desta morte? E concluir como Paulo: graças ao Senhor Jesus Cristo, que me libertou, e não sou mais escravo do pecado, não sou mais escravo das minhas inclinações e paixões, mas sou escravo de Cristo, um escravo que luta contra o pecado, não como escravo do pecado, mas como escravo de Cristo. Se eu pudesse resumir todo este sermão em uma só pergunta, seria exatamente essa: como você luta com o pecado? Desde o início do sermão nós fomos categóricos em dizer: todos lutam com o pecado, mas uns lutam como escravos do pecado e outros como escravos de Cristo. De quem é a sua mente? Quem é o teu Senhor? Vamos orar, meus irmãos.